Iniciando o nosso café com a coach de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a confiança. Em que você tem confiado? Muitas vezes nós nos frustramos, muitas vezes nós acabamos sem seguir em frente porque nós confiamos em muitas coisas. E a palavra do Senhor, ela nos deixa claro em que nós temos confiado, em quem nós devemos confiar. E as nossas raízes, elas precisam estar firmadas em Deus. Então, hoje nós vamos meditar em Jeremias. Essa palavra, ela falou muito ao meu coração. Jeremias, no capítulo 17, e o versículo do 5 ao 11. E fala assim a palavra do Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Olha só que palavra linda. A palavra do Senhor, ela deixa claro. Maldito o homem que confia em outros homens, que a sua motivação, que a sua força está em coisas ou em pessoas. Quando o nosso coração está em coisas ou em pessoas, nós nos distanciamos de Deus. O nosso coração, e vocês vão ver nessa palavra de hoje, o quanto que o nosso coração ele é enganoso. Quando nós agimos pela razão, pela emoção, e não temos o equilíbrio entre razão e emoção. Então aqui já inicia deixando claro que a nossa confiança precisa estar no Senhor. Quando o meu coração ou quando a minha confiança está em coisas ou em pessoas, eu acabo me tornando uma dependente. E hoje existem vários tipos de dependência. Existe a dependência emocional, existe a dependência financeira, existe a dependência parental. Gente, vários tipos de dependências. E nós temos visto cada vez mais pessoas sendo dependentes, e a dependência, ela trava, a dependência, ela paralisa, a dependência, ela não te deixa agir. E de fazer alguma coisa, tem sonhos, tem objetivos e travam e não conseguem avançar exatamente por algum tipo de dependência. Então a dependência humana, ela rouba a sua identidade. A dependência humana, ela rouba o que tem melhor de você. Porque você acaba vivendo apenas para o outro, apenas para servir o outro, apenas para fazer para o outro. É como se o outro fosse o seu sol, fosse a sua lua e você não tivesse vida. E é isso que a dependência faz. A dependência, ela rouba tanto você de si mesma e você acha que você não tem vida. E você acha que não consegue sobreviver. Olha só o nível que chega. Olha só o quanto corrompe, o quanto destrói, o quanto prejudica o nosso ser quando nós nos tornamos dependentes de coisas ou de pessoas. Rouba o que nós temos de melhor, tira o que nós temos de melhor, tira a nossa essência. E é como se se você não tivesse brilho, é como se você não tivesse história. É como se a sua história fosse baseada só no outro. E é por isso que aqui a palavra deixa claro que a sua força e a sua motivação não seja confiar nos homens. E o que isso quer dizer? Quando eu dependo única e exclusivamente de pessoas ou de coisas, e quando eu coloco a minha motivação, quando eu coloco a minha força nisso, o que é que isso vai acontecer? Eu vou me frustrar.
Porque ninguém consegue preencher o lugar, ninguém consegue preencher o vazio que tem dentro de mim, a não ser o Senhor. E é por isso que a palavra diz que o nosso coração se afasta do Senhor. E isso é muito profundo quando eu permito. E eu foco novamente que alguma coisa ou que alguma pessoa seja prioridade na minha vida, a não ser o Senhor. Quando eu permito que a prioridade, porque o que é que precisa ser na nossa vida? Primeiro Deus. E quando a gente fala primeiro Deus, a gente não está falando primeiro igreja, a gente está falando primeiro Deus. E isso é confiar nele. Isso é se entregar a ele. Isso é... E eu não falo nem de ser dependente dele. A gente vai ver a diferença de depender e confiar. Porque a dependência, ela paralisa. Bloqueia. Quando eu sou dependente de alguém, eu não ajo porque eu espero que o outro faça por mim. Que o outro haja por mim. Então, se eu falo, eu sou dependente do Senhor, e eu fico esperando alguma coisa acontecer para me poder agir. Não é isso que o Senhor espera de nós. A dependência de Cristo, ela é confiança. Eu confio tanto no Senhor que eu ajo em meio à luta, que eu ajo em meio à dificuldade, que eu ajo em meio ao problema. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Mas o que hoje eu preciso me libertar é de acreditar que alguma coisa ou que alguma pessoa é que vai me completar. Quando, na verdade, o que nos completa é quando nós priorizamos a Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Isso é o que é mais poderoso. Isso é o que mais nos move, isso é o que mais nos enche, isso é o que nos faz seguir adiante. Não é sobre você confiar nem em si próprio e nas suas próprias forças. Aqui, a gente está falando de confiar em coisas e em pessoas. E existe também o lado de você confiar em si própria. De confiar apenas na sua força, apenas nas suas estratégias, apenas no que você faz. Quando eu me coloco no centro das atenções, que eu já sei de tudo, que eu já aprendi tudo. E isso é arrogância, isso é prepotência. Porque o saber, porque o conhecimento, ele é infinito. Quanto mais eu descubro, quanto mais eu aprendo, mais tem para mim saber. Porque se você soubesse já de tudo, você também já teria de tudo. Isso é fato. Então, não é só... Quando a gente vem nessa parte de confiar nos outros ou nas coisas, entra também essa parte de confiar em si mesma. Embora tenha muitas mulheres que não conseguem confiar nem em si. Que não conseguem ver o potencial nem que tem em si. Que não conseguem enxergar a capacidade que tem para agir. Que se encontra frágil. E isso é também não confiar em Cristo. Quando eu me sinto fraca, quando eu me sinto impotente, quando eu me sinto inferior, quando eu me sinto abandonada, sozinha, e quando eu não consigo me erguer. Isso representa também a falta de confiança. E quanto mais eu afasto a minha confiança, isso quer dizer que o meu coração está se afastando de Deus. Porque quando o meu coração se achega às coisas do alto, automaticamente a gente vai ver sobre essa questão dos sentimentos, dos pensamentos. E é por isso que a palavra diz, e a gente vai ver que fala do quanto que é enganoso. Então, quanto mais eu confio no Senhor, e confiança, e essa confiança não é só você falar, eu confio, eu acredito. É você agir, eu falei esses dias, a fé, ela não é por vista, ela não pode ser por vista. A fé é algo que você crê, ainda que a seus olhos pareça impossível.
ainda que aos olhos humanos pareça impossível. Porque se a fé é por vista pelo que você está vendo, não é algo que é vindo do sobrenatural do Senhor. E isso é confiar nele. E isso é depender dele. Então, a pergunta, o questionamento que eu quero que você faça nesse momento. Será que alguma área da sua vida, em algum momento da sua vida, será se hoje você tem tentado se sustentar sozinha, você tem tentado se manter sozinha, você tem tentado ou tem confiado ou tem depositado a sua confiança em coisas e pessoas e tem se frustrado? Nós precisamos ter raízes e raízes profundas, que é o que a gente vai ver. Olha só, o versículo 6 diz assim: ele será como um arbusto no deserto. Não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. É assim que vive, é assim que se sente alguém que não está totalmente ligado à sua confiança ao Senhor. Vive como um arbusto em meio ao deserto. E o que é o arbusto em meio ao deserto? Imagine que o deserto em si só já é um ambiente de seca, um ambiente que remete, que reflete a um ambiente de sofrimento, a um ambiente que você está lá sozinho, que você está padecendo. E eu não sei se essa é a sua situação hoje, se você se vê hoje no deserto. Se você hoje se vê em meio ao deserto, se você se vê hoje mergulhada no problema, na dificuldade, se hoje você tem se sentido dessa forma. Então, o ambiente do deserto já é um ambiente desfavorável. E a palavra diz que a pessoa que depende de coisas ou de pessoas ou até de si mesmo vive como um arbusto no meio do deserto. E quando você está mergulhada no problema, mergulhada ali na situação difícil, na situação ruim, o que é que acontece? Você não vê possibilidades, você só se lamenta, só reclama, só chora. E é como se não visse a possibilidade de sair de lá. E o pensamento e o sentimento, ele apenas atrai mais sofrimento, mais tristeza, mais desespero. Você não vê o bem se aproximar, você não vê o que é positivo se aproximar. Porque você está tão mergulhado na negatividade ou na reclamação, ou no desafio que você vivencia, que você não consegue visualizar, os seus olhos não conseguem ver beleza à sua volta. É uma terra salgada e desabitada. É como se você se sentisse sozinha. Sabe aquele momento que você se sente sozinha, perdida? Que ninguém olha pra você, que ninguém se importa com você? É assim que se sente quando você está nesse deserto. Mas olha só o que em seguida a palavra fala: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Jesus, cuja fé está no Senhor. Bendito o homem que confia, que mesmo independente do ambiente, da situação que se encontra hoje, tem uma fé, como eu falei, que não é por vista, vê além. Tem uma visão positiva de futuro, tem uma visão além, porque confia nas promessas do Senhor. Então, é essa clareza que o Senhor, ele deseja que nós temos, de ter confiança total. Ele não é uma confiança parcial. Não é confiar de vez em quando. Não é confiar quando dá certo. Não é confiar quando vai bem. É confiar mesmo em meio à dor. Mesmo em meio ao deserto.
É quando a sua confiança está totalmente nele. É quando você se liberta de confiar em coisas, em pessoas ou em si mesmo e depende unicamente dele. E confia unicamente nele. É essa confiança que o Senhor quer que eu e você tenha hoje. É esse tipo de confiança que ele espera de nós. E olha qual é a visão de quem tem essa confiança total nele. Será como uma árvore plantada junto a boas águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque suas folhas elas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano. Na seca, nem deixará de dar seu fruto. Olha que palavra linda que o Senhor fala ao nosso coração. Quando nós confiamos nele, nós seremos como árvores plantadas ao ribeiro de águas. Isso significa raízes profundas. E quando eu tenho raízes profundas, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, não derruba. Não significa, porque aqui fala que quando vier o calor, lembra que a gente falou há pouco sobre o deserto, é um ambiente desfavorável, é um ambiente seco, é um ambiente de calor, é um ambiente que você desfalece aos poucos. Mas aqui fala, aqui não nega que vai ter o calor. Aqui fala que vai ter o calor, que vai ter o desafio. Mas fala que as raízes são tão profundas e que mesmo em meio ao calor, olha que coisa linda. Mesmo em meio ao calor, mesmo em meio ao vento, mesmo em meio a qualquer coisa que apareça, as suas folhas são sempre viçosas. É muito lindo isso. É muito lindo isso. Mesmo em meio às dificuldades, você permanece de pé. As suas raízes, elas são profundas porque está à beira das águas purificadoras. E isso é confiar no Senhor. Ainda que tudo esteja mal, mas eu estou bem em Cristo, porque eu sei em quem eu creio. Eu sei porque eu vivo, porque Cristo habita em mim. Então, como é que você se encontra hoje? Você se encontra como esse arbusto em meio ao deserto, olhando apenas para a sequidão, para o calor escaldante, para a dificuldade que aparece, ou você está com as suas raízes profundas. E é essa árvore plantada junto ao ribeiro que não se deixa levar. Que mesmo em meio ao calor, mesmo em meio à dificuldade, continua com folhas viçosas. É uma árvore que ainda assim produz frutos. E olha que coisa linda quando fala, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha só para isso. Não sofre de ansiedade em meio à seca. A vida que o Senhor promete para mim e para você é uma vida abundante, mas ainda assim nós temos altos e baixos, nós temos os momentos de dor, nós temos os momentos da seca, do calor. Mas Ele não deseja que você viva no deserto. O deserto ele vem para ensinar. O deserto, ele vem para nos ensinar. Mas quando você está com as raízes profundas, quando você está na presença dele, a seca, a gente falou do calor. O calor não consegue fazer você murchar. E agora fala da seca. A ansiedade. Não sofre de ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade são os nossos pensamentos acelerados e negativos do nosso futuro. É o medo, é a insegurança do que está por vir. A depressão é o trauma, é a luta de coisas passadas.
É você viver apegado ao que aconteceu com você, a tristeza que não tem, que permanece na sua vida por coisas que passaram. A ansiedade, ela é o medo excessivo do que pode acontecer. E aqui fala que quando eu estou firmada, quando eu sei em quem eu confio, quando eu sei o que está por vir, quando os meus olhos estão para o alto e eu vejo a promessa na minha vida, eu não sofro desses pensamentos destrutivos. Eu continuo dando fruto. E a árvore, ela precisa dar frutos. Qual fruto? Qual fruto que você tem produzido hoje? Qual sentido tem sido da sua vida hoje? Qual o seu propósito de viver hoje? Muitas vezes, principalmente nós como mulheres que assumimos vários papéis, nos perdemos na nossa essência e no sentido de se sentir útil, se sentir relevante. Porque a gente acaba se introduzindo em cada um desses papéis, fazendo muito bem cada um desses papéis, mas a gente esquece de si. Qual fruto que você tem produzido? Sempre tem alguém que está olhando para você. Talvez você se olhe e pense assim, mas eu não sei fazer nada, mas eu não faço nada por ninguém. Mas sabia que sempre tem alguém que está se inspirando em você, que está te observando e que olha para a tua vida. Às vezes a gente olha muito mais e é o que vem a insegurança, o medo do que vão dizer, do que vão rir, do que vão falar. E a gente esquece que tem alguém que inspira na nossa vida. E se a gente olhasse para essas pessoas, a gente produziria frutos certos. E aí no versículo 9 diz assim: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Não há nada mais enganoso do que o coração. O nosso coração. Sabe por que ele é enganoso? Porque se eu me deixo levar pelas minhas emoções, o que nós somos, o que nos formamos foi formado em meio a um ambiente que nós vivemos, as pessoas que nós convivemos, isso nos formou. Se eu tenho algum trauma, se eu tenho alguma coisa, se eu tenho algo que aconteceu na minha vida que marcou muito, isso tudo influencia nas minhas emoções. E o coração, ele é a sede das nossas emoções. E se eu me deixo levar pelas minhas próprias emoções, eu me engano. É por isso que eu preciso ser guiada e direcionada pelo Senhor. Para que o Senhor, ele sonde, ele encha o meu coração. E ele fala aqui que ele sonda, que ele conhece. Na neurociência, isso é muito claro. O que o nosso cérebro, o nosso coração, como estão interligados e o quanto que eles dominam todo o nosso comportamento. O teu comportamento hoje, ele é baseado nos teus pensamentos e sentimentos que estão sediados no teu cérebro, ligados ao teu coração. E assim eu me comporto. Pelo que eu penso e sinto. Eu penso, eu sinto e eu me comporto. Então, todos os seus resultados, tudo que você faz hoje é mediante isso. Então, como é que eu faço para não me deixar enganar pelo meu próprio coração, pelas minhas próprias emoções? Eu preciso ser guiada e direcionada por Cristo. Ressignificando tudo isso. E na neurociência tem até a neuroplasticidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso cérebro, que o nosso coração, eles são como plástico. E eles podem
ser alterados. Os neurotransmissores das células podem ser alterados mediante a minha mudança de comportamento. Isso é muito lindo. Muito lindo. Então, isso não quer dizer que se você se sente frustrada, angustiada, tímida, envergonhada, se você tem traumas, isso não quer dizer que você vai viver a vida toda desse jeito. Desde que você inicie um processo de mudança, você pode ressignificar e usar a neuroplasticidade, que é uma nova formação cerebral, e ter essa mudança. Olha só, é possível isso acontecer. Mas desde que eu inicie um processo de mudança. Então, por isso que o coração é enganoso e ele é incurável, porque não pode depender das nossas escolhas, apenas das nossas decisões. Nós precisamos ser guiados e direcionados por Cristo. Em que área você sente que precisa fortalecer a sua confiança em Deus? Analise a sua vida em todas as áreas. Analise hoje as áreas da sua vida e identifique em qual área você tem olhado apenas pelos olhos do seu coração, das suas emoções frustradas, e que você não tem se agradado, e você tem esquecido de confiar no Senhor. E você tem se deixado levar apenas pela situação adversa e tem deixado de depositar sua confiança em Deus. Qual a área da sua vida que tem feito você se sentir como um arbusto em meio ao deserto? Qual é a área da sua vida que você olha assim e fala, eu estou em meio ao deserto nessa área da minha vida? Quando você olha hoje para a sua vida, você se observa mais como uma árvore ou como um arbusto? Você se olha como essa árvore frondosa, com folhas viçosas, que dá frutos e que passa por todos os desafios e continua de pé e continua bela? Ou você se sente em meio ao deserto, ao sol escaldante, sozinha? Como você tem se sentido hoje? Essa é a indagação que você precisa fazer hoje com você mesma. Então, existe uma diferença entre a dependência humana e a confiança em Deus. Quando eu confio, quando eu dependo de Deus e a minha dependência é de confiança em Deus, eu tenho uma rendição de humildade com responsabilidade. Eu sei que os resultados da minha vida é do que eu plantei. Eu sei que tudo que acontece hoje foi pelas decisões que eu tomei, pelas escolhas que eu fiz. Então, na minha postura, no que eu faço, eu tomo essa responsabilidade de decisões, de escolhas e resultados. E confio que Deus está comigo em todo o tempo. Mas quando eu vivo na dependência humana, quando eu vivo na dependência emocional, a minha postura é de fragilidade, a minha postura é de vitimismo, a minha postura é de anulação. Então eu começo a me vitimizar, eu começo a olhar para a minha vida como algo que não vai bem e que tem alguém, que é a culpa de alguém que fez com que minha vida estivesse assim hoje. E eu começo a me vitimizar, e eu começo a ser a boazinha. E eu começo a sempre que vejo alguém, mas é porque isso está acontecendo comigo. E eu começo a me sentir frágil. Essa é a postura da dependência humana, mas a postura, quando eu dependo e confio no Senhor, é de rendição e humildade. E acima de tudo, de responsabilidade. Eu sou responsável pela vida que eu tenho levado. Os resultados que eu colho hoje eu assumo total responsabilidade. A partir de hoje eu decido fazer diferente. E eu não estou mais só. Eu não estou só. Sabe, você precisa olhar, deitar na tua cama e olhar que do teu lado tem o teu noivo, que é Jesus.
Você precisa sentar para almoçar, fazer uma refeição e imaginar que em uma cadeira tem ali o teu melhor amigo, que é Jesus. Você tem que trabalhar e olhar que do teu lado tem Jesus. Você precisa em todo tempo entender, confiar nele. E o Senhor, eu tenho falado, não é verdade, eu tenho dito muito para Cristo, Senhor, eu sei da minha capacidade. Eu estudei e estudo até hoje, eu sei das estratégias, eu sei como fazer, eu sei como ir, eu sei criar, eu tenho meu criativo, eu tenho meu foco, eu tenho minha disciplina, mas a minha maior estratégia, ela vem do céu. E eu falo sempre isso para Cristo, não deixa que eu alimente em mim a confiança em mim mesmo. Mas todo projeto que eu faço, eu apresento diante do Senhor, eu falo, é o Senhor que vai fazer. Eu uso, lógico que eu não fico de braços cruzados, e não é isso que o Senhor quer. E é por isso que nós não somos dependentes, de dizer, faz isso por mim e esperar acontecer. Eu preciso ter o passo da ação, porque a fé sem as obras, ela é morta. Então eu preciso crer, confiar e agir. É a junção. Confio e ajo. Mas as minhas ações não dependem só de mim mesma. Elas vêm de quem me guia, de quem me direciona. Agora eu estou com um novo projeto, Empreenda Mais, e todos os dias eu falo para o Senhor, eu apresento cada aluna. Cada aluna que entra e ainda apresento, Senhor, e as que vão vir. Eu apresento as que vão vir. Porque eu sei que o Senhor já escolheu quem são elas. Eu sei que o Senhor já preparou quem são essas mulheres. Porque não é sobre mim, mas é como Cristo me usa. Mas eu preciso fazer a minha parte. E é por isso que eu assumo a responsabilidade da minha vida. Quando eu falo em movimento, em confiar, em agir, quando eu tenho uma dependência humana ou uma dependência emocional, eu espero que os outros resolvam por mim. Que alguém venha me salvar. Que alguém me olhe. Que alguém veja a minha situação como eu estou. Então fica sempre na espera do outro. E isso frustra. Isso machuca. Mas quando eu confio e ajo em Jesus, eu ouço a sua voz e eu obedeço. E eu caminho com ele. Então, esteja atentos. Senhor, eu vou iniciar essa nova jornada, eu vou iniciar um novo processo, eu vou iniciar um novo projeto. Deixa eu ouvir a tua voz, me guia, me direciona. Porque quando a gente ouve as vozes, tem muitas vozes que falam mais para você parar do que para você andar. À nossa volta, nós temos mais pessoas, e principalmente os do seu lugar, ou da sua família, ou de dentro. Não tem ninguém que entenda mais do que você, do que o seu sonho, do que o que você deseja. Mas as pessoas à sua volta, elas não têm essa mesma vontade, não têm esse mesmo desejo. Então, muitas vezes, as vozes que você vai ouvir é mais de não do que de sim. São poucos os que nos apoiam. Mas tem muitos que apontam. E é por isso que o teu olhar, que os teus ouvidos precisam estar. O que o Senhor diz sobre mim. Quando eu venho agora para a parte do resultado. Vamos para a parte do resultado. Quando eu confio em Deus, eu tenho paz. Eu tenho direção. Eu tenho coragem. E eu começo a frutificar. Eu tenho uma maturidade espiritual para isso. Eu tenho firmeza sobre isso. Mas quando eu tenho uma dependência humana, uma dependência racional, emocional, eu fico estagnada, eu perco o controle, eu me frustro. É isso que uma pessoa dependente fica. E essa é a parte, gente, mais cruel. Mais cruel que uma mulher consegue ficar. É quando ela está estagnada, paralisada.
por medo de agir. Por medo de sair, sabe? Como se fosse uma bolha. E eu costumo falar, sempre nos meus atendimentos, você precisa romper com a bolha. Você precisa romper com essa bolha. Do outro lado, tem coisas lindas para se viver. Do outro, olha só, lembra do povo quando estava no Egito? Eles viviam uma vida de opressão, de escravidão. Eles viviam oprimidos, mas eles não tinham nem visão de uma nova vida que poderiam ter, porque eles nasceram e criados naquele meio. Então eles já estavam até conformados com a escravidão, com o deserto, com a necessidade. Mas o Senhor, ele fez uma promessa de uma nova terra. De uma terra que mana leite e mel. E o processo de saída do povo, eles precisaram romper com a bolha, romper com tudo aquilo que eles viviam da escravidão para viver numa nova terra. E quando eles saem do Egito, eles precisam o quê? Vencer desafios. E eles passam, o mar se abre, eles passam, e do outro lado tinha uma nova vida. Uma vida abundante. Uma terra linda. Mas ainda assim, o coração deles estava tão firmado Olha só como isso é poderoso, gente. A dependência deles estava tão grande que ainda assim eles não conseguiram se libertar mesmo fora do Egito. Eles não estavam mais no Egito, mas o coração deles ainda estava como se fosse do Egito. E por isso eles não conseguiram entrar de imediato na Terra Santa. E muitos deles até morreram por conta da incredulidade do coração, da dureza do coração. Então eu não sei qual o ambiente que você se encontra hoje de paralisação, de estagnação, de dependência, e que tem te sugado, e que tem roubado as suas energias, e que tem te paralisado, e você vive dentro dessa bolha. Mas eu quero te dizer, você precisa romper com a bolha, porque do outro lado tem muita coisa que você pode viver. Muita coisa. E como é que eu vivo, então? É a mesma coisa do que a palavra falou de você viver como um arbusto no deserto ou de você viver como uma árvore junto ao ribeiro. E eu é quem escolho, a responsabilidade é minha, o poder é meu de escolha. De onde eu quero estar e de onde eu quero ficar. Eu escolho. Isso é muito lindo. E para finalizar, no capítulo 10 fala assim: o Senhor, ele sonda profundamente o coração e examina a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com sua atitude, conforme as suas obras. Tem noção do que é isso? Ele sonda o teu coração. Você pode esconder as tuas fragilidades, você pode esconder de qualquer pessoa, mas o Senhor, ele conhece. Talvez ninguém saiba o tesouro, a joia, o diamante que tem dentro de você. E talvez nem você ainda tenha visto isso. Mas o Senhor, ele conhece. Ele sonda profundamente o nosso coração e examina a nossa mente. Então ele sabe o que você pensa e o que você sente. Ele sabe exatamente qual a sua dor. Ele sabe exatamente qual a tua fraqueza, qual a tua necessidade, porque ele sonda os teus pensamentos e os teus sentimentos. E ele entende cada pessoa de acordo com a sua atitude. E aqui nós falamos os 3 passos que eu falei para vocês. O que eu penso, o que eu sinto e como eu me comporto. A minha atitude. E se eu estou me deixando levar pelas coisas desse mundo, ou se eu me encontro nessa paralisia, me deixando enganar pelo meu próprio coração, que quando eu me deixo levar e me enganar, ele é enganoso,
Eu estou me comportando de maneira totalmente a me distanciar do Senhor. Por isso que os meus pensamentos, que os meus sentimentos precisam estar nas coisas do alto. E é por isso, gente, eu refletindo aqui que eu amo tanto o coaching. Cada vez eu amo tanto. Por quê? Porque é exatamente você olhar para a sua vida, olhar para o alto, olhar para a sua vida, que você pode viver sim o melhor, agindo. É as minhas atitudes, como eu tenho me comportado hoje na busca da minha melhor versão de mim mesma. O que eu tenho feito no meu processo de evolução, o que eu tenho feito no meu processo de crescimento, de desenvolvimento. Mas tudo depende do primeiro passo que você precisa dar na sua mudança, na sua decisão. E só depende de você. Então você quer mudar tudo à sua volta? É a formação de crenças. Eu preciso mudar o que eu penso, o que eu sinto e como eu me comporto. Hoje os meus resultados não estão de acordo com o que eu desejo. Então o que é que eu preciso fazer para mudar isso? E para ressignificar meus pensamentos e sentimentos? É possível sim isso acontecer. Mas sozinha, eu te garanto, é muito difícil. Você precisa, primeiro, confiar plenamente, profundamente no Senhor, como aqui fala. Depois, agir. Agir, dar o passo, o primeiro passo. Qual é o primeiro passo que você decide hoje? O meu primeiro passo é confiar. E única e exclusivamente no Senhor. Eu não vou confiar em nada e nem em ninguém, nem em mim mesma, mas no Senhor. Segundo passo, ação. O que é que eu vou fazer? Crer, confiar e agir. Então essa é a pergunta que eu deixo para você hoje. Qual vai ser a sua ação? Qual vai ser a sua ação nesse processo em busca de uma nova vida, de viver um novo em Cristo? Certo, meus amores? É isso. Fiquem com Deus, que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, as tuas decisões, as tuas escolhas e que tudo que você fizer seja para honrar o nome dele. Fiquem com Deus e até o nosso próximo Café com a Coach. Se fez sentido na sua vida, me manda uma mensagem. Eu quero muito saber se essa mensagem chegou ao seu coração. Beijo!